Uma excelente noite para vocês, minha gente, minha família querida. Que Deus possa te abençoar e engrandecer grandemente a sua vida, fazer com que a sua vida venha a ser elevada para um patamar diferente, espiritual, financeiro, sentimental, familiar. Exatamente isso. É isso que eu creio e eu quero transmitir para você. Deixa eu falar uma coisa para você. Prepare aí o seu azeite, o seu óleo, para que juntos, daqui a pouquinho, no momento da oração, nós possamos fazer uma unção especial por você, abençoar a sua vida. Olha, você que está chegando aqui agora, eu sou o pastor Fred Camargo e eu quero muito que você faça parte da minha família e eu me comprometo a orar por você todos os dias, por você e pela sua família. Clica aqui no botão inscrever-se. Aí o seu nome completo vai ficar registrado aqui e juntos vamos orar todos os dias. Eu estou aqui todo dia, 7 da manhã e 18 horas no horário de Brasília, para você acompanhar cada momento, cada oração, cada mensagem para mudar a sua vida, tá certo? Você contará testemunho, saiba disso. Inclusive, eu quero deixar aqui o meu WhatsApp particular para você mandar uma mensagem para mim. Você pode pedir ajuda através desse WhatsApp, você pode pedir uma oração, uma orientação e também você pode contar o seu testemunho do que Deus está fazendo por você através dessas orações. Tá certo? Olha, o tema dessa mensagem hoje é propósito. Propósito e chamado. Propósito e chamado. Quantas são as pessoas que não sabem qual o seu real propósito de vida? Elas têm metas, mas ela não sabe qual é o propósito. Deixa eu explicar a diferença dos dois. Metas e até mesmo sonhos são coisas que você persegue, que você deseja. Por exemplo, metas são temporais, ela tem um tempo. Qual é a meta que você tem até o final do ano? Eu tenho uma meta de viajar com a minha família para algum lugar, para algum sítio, para alguma praia, para a gente ficar tranquilo, passar o final de ano muito bem, ter um Natal muito bom, passar aquele final de ano gostoso com a família. Muito importante isso, isso é uma meta. E existem pessoas que para 2025, próximo ano, ela tem uma meta de viajar para outro país, ela tem uma meta de viajar para um lugar diferente, enfim, é uma meta. Ela tem um tempo para ser resolvido isso. Às vezes sua meta é viajar para um lugar muito distante ou até mesmo morar em outro lugar daqui 2 anos. É uma meta. Isso vai passar o tempo e vai chegar e você vai cumprir essa meta. Agora, sonho é uma coisa que você tem e é atemporal. O que significa? Ele é algo que tem que ser realizado sempre. Por exemplo, o meu sonho era pregar a palavra de Deus e ajudar as pessoas. Eu estou realizando esse sonho há 17 anos. Às vezes pregamos em um lugar, pregamos em outro, mas o sonho nunca deixou de ser uma realidade, de ajudar as pessoas, de pregar o evangelho, de comunicar a palavra de Deus para outras pessoas e até mesmo trazer esse modo de entendimento, de didática, para que as pessoas entendam melhor o que significa a palavra de Deus, quão profundo pode ser a palavra de Deus para a mudança da vida dela. E olha só que interessante, isso está ligado também ao propósito. Propósito está ligado ao seu sonho. Propósito é algo que Deus te deu. Por exemplo, Deus ele tem um plano perfeito para você. Mas a pergunta é, você se encaixa nesse plano? Porque para encaixar no plano de Deus, ele fazer aquilo que ele deseja na sua vida, é necessário que você obedeça à voz de Deus. Senão o plano dele não será concretizado na sua vida. Tem pessoas que não sabem ainda qual é o propósito e o chamado da sua vida. Ela não sabe se ela foi chamada ou se ela tem um propósito de ensinar outras pessoas. Tem gente que não lida muito bem com o ensino. Então o seu propósito é em outra área. Deus quer te usar de uma outra forma, de uma outra maneira. Vou dar um exemplo aqui. Nós estamos abertos com esse ministério há pouco tempo. Nós precisamos de patrocinadores dessa obra, de pessoas que serão colunas dessa obra. Às vezes você não está aqui ensinando as pessoas e não está falando de Jesus, ensinando a palavra de Deus, mas você pode dar condições para que nós venhamos ter condições de alcançar mais pessoas. Olha que bacana. Ou seja, o seu propósito
é patrocinar a obra de Deus. É para que você, através dos seus recursos, dos seus ganhos, você possa financiar a obra de Deus. Interessante, né? No passado, as pessoas que eram pregadoras do Evangelho, vamos aqui dar o exemplo de um dos mais conhecidos, como Paulo. O apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele viajava em viagem missionária para vários lugares, ele tinha um financiamento da igreja. Não sei se você sabe disso. Ele era financiado, ele recebia ofertas de vários lugares para que ele pudesse se deslocar e ir de lugar em lugar. Naquela época não existia internet. A internet, por exemplo, hoje, ela também precisa de um financiamento. Por quê? Porque muitas pessoas chegam no nosso trabalho, no nosso ministério, através de anúncios. Anúncios que são pagos. Anúncios que nós aparecemos para as pessoas certas que Deus quer falar com elas. Ou seja, então, talvez o seu propósito seja ser uma coluna da obra de Deus. Talvez o seu propósito seja na área que você atua, na sua profissão, no seu trabalho. Você precisa descobrir. Mas olha só, um propósito é inegável. O propósito que Deus tem para mim, o propósito que Deus tem para você, está escrito aqui na segunda carta, ou melhor, desculpa, na primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia, no capítulo 2, versículos 9 e 10. Diz assim, ó: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí diz assim: Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Esse versículo, o segundo versículo aqui, o versículo 10, mostra exatamente isso. Vós, sim, que antes não éreis povo, mas agora sois povo. Você não era de Deus, mas agora é de Deus. Por quê? Porque você alcançou a misericórdia dele, através de render a sua vida, de render o seu coração a ele, de entregar a sua vida para Jesus. Você não era povo de Deus até então, de propriedade exclusiva, sacerdócio real, assim como está escrito aqui, ó, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Uma vez você estava em trevas, hoje você está na luz. Deus te chamou, esse é o seu chamado. Deus te chamou e te deu um propósito para que você venha proclamar a palavra dele de alguma maneira. O que significa isso, pastor? Preste atenção, por gentileza. O propósito e o chamado está ligado a quem você é de verdade. Você é uma pessoa de Deus. Você é uma pessoa, propriedade exclusiva de Deus, não é isso? Você entregou sua vida para Jesus. Você teve uma vida com Deus, você tem uma vida com Deus. E qual é o propósito de vida? É proclamar a palavra de Deus. Mas existem várias maneiras, várias formas, várias ferramentas também. O nosso propósito é proclamar a palavra de Deus. Qual é o seu chamado? É ensinar? Então ensine. Qual é o seu chamado? Ser coluna da obra de Deus? Então seja coluna. O seu chamado é falar de Jesus e trazer pessoas para a obra de Deus, para que mais pessoas estejam engajadas em fazer a obra de Deus expandir? Então faça isso. Quantas pessoas têm talento para ensinar, mas ela não tem talento, às vezes, para convencer uma pessoa a vir para a igreja, um exemplo, para vir para um trabalho como esse? Mas tem pessoas que têm esse dom. Ou seja, o propósito aqui para todos nós que somos de Deus é um só. É proclamar a verdade. É pregar o evangelho. Mas o chamado pode ser de ensino, o chamado pode ser de influenciar, o chamado pode ser no seu local de trabalho. Cada lugar pode ser desenvolvido no chamado. Isso é muito poderoso. Qual é o seu chamado? Você já descobriu o propósito, mas qual é o seu chamado? Seu chamado é nos ajudar cada vez mais, sendo coluna na obra de Deus, falando para as pessoas de Jesus, proclamando a verdade, sendo um verdadeiro atalaia, que está escrito lá em Ezequiel 33. Qual é o seu chamado? Só faça uma coisa: não enterre o seu chamado, porque o propósito você já descobriu. Agora, o chamado
Caso não tenha descoberto ainda, descubra rápido, para que você possa ser muito usado por Deus. Pega aí, por gentileza, o seu azeite para juntos orarmos. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, obrigado mais uma vez por estarmos aqui. O Senhor nos dá a possibilidade de crescer todos os dias contigo, todos os momentos com o Senhor. Eu te peço com toda a minha fé, coloca o teu poder e a tua virtude, coloca o teu poder e a tua virtude nesse azeite, para que juntos possamos avançar, crescer e desenvolver. Meu Pai, muito obrigado, meu Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos fortalecido e nos sustentado. Um grande avivamento o Senhor vai fazer nesse lugar. Cada vez mais, todos os dias, o Senhor vai levantar pessoas que sejam fortalecidas, avivadas, mudadas e moldadas pelo teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Olha, minha gente, unge o alto da sua cabeça aí, por favor. E receba essa palavra profética. Você está abençoado. O propósito você já descobriu. Agora cumpra o seu chamado. Amém? Que Deus ilumine poderosamente. Tem um detalhe. Daqui a pouquinho, 20 horas, nós estaremos no culto dos filhos de Deus. 20 horas, horário de Brasília, tá? Vamos estar juntos, ao vivo, para ensino da palavra de Deus e buscarmos a face do nosso Deus. Fiquem com Deus, eu espero por você já já. Fique com Deus.